nós definimos como o nosso delta. Então, o nosso delta aqui, ó, acabei de dar agora, né? Ele ficou, isso aqui vai para o lado de lá, que é a parte orbital, que se junta com isso. Então, só para lembrar, então, esse fininho de x' que está aqui, ele é, deixa eu escrever isso aqui. Então, ele não é exatamente isso aqui, quer dizer, isso que está aqui não é exatamente o φ de tx mais o delta φ de tx. Tá? Porque o delta φ é fininha de tx menos φ de tx. Então, só isso, queria só acertar esse cuidado. Vamos levar isso um pouquinho adiante só para a gente ver o que vai acontecer. Então, vamos escrever isso aqui da seguinte maneira. Vamos pegar o nosso fininha. Então, nós ficamos com isso aqui. Delinha aí. Do fininha de tx'. Fininha de tx' para nós é o φ de tx mais nós estamos filinho de tx' é exponencial, então ele vai o i, a identidade, então ele vai ficar filinha. Estou só com medo de estar perdendo o termo, por isso eu estou querendo fazer isso com atenção de você. Vou botar isso aqui. Vou abreviar isso aqui, fim de tx. Então, nós estamos fazendo isso. Então, isso aqui para nós é filinha tx mais delta x. Então, vamos escrever isso aqui. Então, o filinha de tx' é filinha t x mais delta x. E isso aqui, né, que é igual, isso aqui é igual a I, a φ de tx, mais I beta J de φ. Então, é isso que nós temos. Então, filinha de tx mais delta x, isso aqui, então, vai ficar sendo para nós, então, igual a φ. É daqui que nós vamos tirar o nosso delta. Então, isso aqui é filinha de tx mais delta x, derivada, filinha dx. Isso aqui para nós é o filinho de então tá certo. Isso que nós estamos colocando como sendo o filinho de dx. É o φ de dx, tá certo? É o filinho de dx, tá certo. Então, deixa eu apagar isso aqui, só porque é aqui que a gente já viu que é aqui. Então, isso aqui é isso aqui, vamos colocar. Estou mantendo a delinha, tá? Estou só dizendo que o filinho, então, para nós é isso. É o filinha de tx, x'. Então, já expandi isso aqui. Aí, aqui, eu estou lembrando, esse filinha é, a diferença dele para o φ é um delta. Então, vai ficar uma coisa de segunda ordem. Então, nesse termo que é isso, vou cancelar isso aqui. Pois é, aqui está errado. Isso aí é filinho. Estou falando, a gente estava querendo comparar isso aqui, quer dizer, filinho de tx' não é o φ de tx mais o delta φ de tx. Era esse cuidado que a gente tinha que ter, tá certo? Deixa eu apagar isso aqui, isso não está legal. Eu estou usando a definição desde o início, então estou só dizendo isso, o filinho de tx', aqui eu não escrevi nada mais do que isso. Isso aqui é o nosso filinho de tx'. Em primeira ordem, filinha de tx'. Desculpa a confusão, mas só porque eu quero ter certeza, não. Depois eu vou acertar as áreas. Eu só estou pensando alto com vocês, para depois eu acertar o raciocínio. Então, nós estamos escrevendo isso desse modo. Delinha de filinha de tx', tá? Então, só expandindo isso aqui, só fiz isso aqui, só fiz expandir isso aqui, x mais delta x. E aí daqui fiz a expansão do campo, então fica filinha de tx mais o delta x derivada φ de tx. Então eu fiz, então esse aqui é o lado esquerdo. Então esse aqui é o delinha do fininho, menos o dedo fixo para cá. Menos o dedo fixo. Agora, aqui nós temos uma contribuiçãozinha. Isso aqui é o E, então isso aqui é delta J, isso aqui é o DI. DI. Vou até fazer de uma maneira mais geral para a gente botar aqui. Então vamos pensar o seguinte, ó, o nosso x' é x mais delta x.
Claro, a gente sabe que é delta x é epsilon jk, delta x. Vamos deixar assim. Então, quando eu fizer a derivada do derivar em relação a x', né? Vamos colocar a derivada em relação a x', é a derivada em relação a xj, a derivada de xj em relação a x'. Vou colocar de uma forma geral, independe de ser rotação. Depois a gente vai no caso particular da rotação. Vamos lembrar só que essa relação invertida, ela é x igual a x' menos delta x. Em primeira ordem. Se eu quiser inverter essa relação aqui, eu só tenho x é x mais delta x. Esse delta x aqui é genérico, pode depender de x, como no caso da rotação é linear de x. Quem é o delta x? É epsilon i jk, delta j, xk. Então esse objeto, esse delta x depende de x. Vamos deixar ele genérico assim. Se eu quiser inverter, aí se eu tirar essa derivada, tem a derivada de x' em relação a x. É a identidade, derivada de x' em relação a x. É o delta j. Aí a derivada do delta x em relação a x. Vou botar aqui dj de x. Então isso aqui é genérico. Se tiver uma relação desse tipo, onde isso aqui depende genericamente de x, o jacobiano dessa transformação, infinitesimalmente, ele seria assim. Se eu quiser inverter, então, se dx', né? Vou quiser agora pegar dx' i. dxi. Quero inverter essa matriz. Aqui eu tenho dx' dx, aqui eu tenho dx'. Esse termo aqui, menos dj. Delta x. O que é essa matriz aqui inversa dessa? Esse termo vezes esse dá identidade. Esse termo aqui cancela esse, e esse termo inverte em segunda ordem. Então, em primeira ordem, vamos escrever essa relaçãozinha. Se nós tivermos isso aqui, x' igual a x mais delta xi, dependendo do x, né? Então, dx' i, dxj, delta j, mais a derivada do j, delta x. E se eu quiser inverter essa relação, o dx em relação a dx', continua sendo delta j, só que aqui vai ficar menos dj do delta x. Então, essa relação, esse jacobiano, é o inverso desse, até em primeira ordem, em delta x. E a diferença seria o inverso do segunda ordem. Então, esse cara por esse dá identidade, esse cara dá menos d, esse cara dá mais d, cancela esse cara do segunda ordem. Então, só para colocar isso aqui. Então, se a gente quiser agora colocar isso aqui, vamos pensar essa relação aqui. Então, quem é o d' aí? O d' aí nós colocamos lá, é isso aqui, né? Nós tínhamos feito isso aqui, vamos mudar essa relação para derivada da dx, deriva em relação a xj, então o que eu tenho lá, derivada de xj em relação a x' é delta de ji menos di delta xj. Esse jacobiano, primeiro termo dá o delta, e o segundo termo menos, né? Esse termo cai. Qual é o teuzinho? Se eu estava derivando x em relação a x' j, eu estou derivando xj em relação a... Eu precisei do xj em relação a x'. E aqui vai ficar o 2j. Então esse termo aqui, ó, d' aí, ele vai em relação a x', ele vai em relação a x', e aí o acréscimo é isso aqui, menos di delta xj. Então aparece esse termo aqui, deixa eu apagar isso aqui agora. Essa diferença aqui que eu acho que é importante. Então, esse termo aqui, ele é o di Vou explicar melhor, certo? Só estou ainda pensando um pouquinho com vocês. O que é isso aqui que eu fiz, então? Então, nós substituímos essa derivada aqui. Então, esse objeto aqui, agora sim, ó, esse di, ele vai estar atuando nesse fininha, e aqui é a mesma coisa, com menos di. Então, esse primeiro termo está me dando, e isso aqui é o di de fininha, tx menos o di φ de tx. Então, esse termo é o di do delta.
Então, esse primeiro termo que nós estamos produzindo, o DI, ó, isso aqui, menos isso aqui, esse termo aqui, ó, que eu fator o DI de delta φ. Olha lá, primeiro termo. Agora, eu tenho esse termo aqui, pode atuar aqui, ó, esse DI vai poder atuar aqui no delta x, eu não tenho termo agora, que vai ser DI mais DI atuando aqui no delta x, o tempo todo está aqui, ó. D φ. Então esse termo aqui é um infinito de primeira ordem, eu estou derivando. Esse cara aqui pode depender de x, como nós vimos, né? Numa rotação, o delta x ele é linear em x, ele é θ x. Então esse termo aqui deriva. Então eu vou derivar isso aqui em relação a esse carinho, passando por esse termo aqui. Vou produzir um termo aqui que vai ser mais delta x. E aí essa derivada, ela pode bater aqui também. Pode bater DI na derivada do meu campo. Esse termo aqui. E aí, vamos ver se esse termo aqui também vai poder passar aqui. Ó. Agora eu vou poder multiplicar esse termo aqui. Só que esse termo aqui, como isso aqui é filinha, vou botar aqui. Nós vamos ter esse termo aqui. Esse termo aqui já é de segunda ordem, porque vai ter delta x aqui e delta x aqui. Esse termo aqui vai ficar o DI do delta xj, dj, né? Então vou botar aqui que era esse termo, no fundo é isso aqui. Esse termo aqui é isso aqui, ó. Isso aqui é como se fosse, é a expansão de delta xk a dk, ou delta xj a dj, não faz. Tá assim. Então esse termo aqui, quando essa derivada bateu aqui, esse termo aqui produziu isso aqui, DI do delta xj dj. E aí produziu esse termo aqui ficou delta xj dj DI do φ. Então foi a ação dessa derivada toda aqui. Essa derivada bateu aqui, produziu isso. Não subtraiu disso. Essa derivada bateu no delta, manteve isso aqui. Depois, essa derivada, ela pode chegar aqui, né? O delta xj, dj, DI. E depois esse termo aqui, menos DI no delta xj, dj, atuando no filinha. Mas filinha é φ mais delta φ, isso aí o infinito é de segunda ordem. Então esse termo aqui cancelou esse termo aqui. Só para a gente aqui. Então o que a gente acabou mostrando no final de tudo é que esse termo aqui, que é a variação do dφ dx, que é, nós fizemos d' de filinha de dx' menos o d φ de dx. E a variação disso tudo aqui, ela é a derivada da variação do campo. Então, quer dizer, a variação da derivada é a derivada da variação. E agora vem aqui um novo que é o dj mais o delta xj dj DI. Então, sabe por que isso está fazendo sentido? Porque a derivada, a variação do campo, né, que a derivada não estão contando, porque essa variação da coordenada, ela depende de x, ela não é constante. Vamos só olhar aqui quem é o delta xj. Delta xj é epsilon j kappa l beta kappa, né, xz. Então a gente tem isso aqui. Aí ele vai coloca isso aqui. Então esse delta, como ele depende do x, ele está causando esse termo novo. Então o que eu quero colocar aqui para vocês é isso. Vou dar uma intervalo agora, só para a gente concluir isso aqui, que
essa derivada, quando eu coloco aqui, por exemplo, a derivada dt do φ' é o φ mais a derivada, né? Quer dizer, estou dizendo que a derivada do φ' é o φ mais a derivada do delta φ. Aqui é diferente, porque esse linha aqui, ele carrega, o delta depende do x, então essa derivada pode atuar no delta. É isso que está dando o termo. Então eu vou reformular, vou colocar isso aqui no rosto, mais cuidado aqui com você. O fim da meada é esse. Vou dar uma intervalinha agora, tá certo? A gente retoma aqui, estou botando essas coisinhas aqui. Deixa eu apagar porque ficou confuso aqui, vou apagar tudo que ficou confuso, para a gente acertar. Então é só o cuidado que a gente tem que ter um pouquinho, né? Às vezes é isso, porque no fundo o que está acontecendo? O campo está numa representação. A representação. Esse campo aqui, ele está numa representação do grupo de Lorentz, do grupo de rotação. Se eu pegar a derivada dele, eu estou mudando a representação. Esse objeto, na verdade, não necessariamente vai ter o mesmo spin que esse. Se eu pegar um campo escalar, que tem spin zero, e tirar o gradiente dele, esse objeto agora é um campo de um índice. Então, ele não está na mesma representação que esse cara aqui tem 3 componentes, esse cara aqui tem 1. Então, a representação em que esse cara se transforma não é necessariamente a mesma representação que esse cara se transforma. Pode acontecer de ser, como eu falei com vocês, se esse campo aqui for um campo vetorial e eu tirar a divergência de um campo vetorial, ou tirar o rotacional, o campo vetorial é um campo vetorial, mas a divergência do campo vetorial traz o campo para um escalar. Então, quando eu tiro a derivada de um campo vetorial, por exemplo, eu tenho que ter cuidado. Se eu combinar isso aqui de tal maneira, tirar o rotacional, essa combinação por simétrica, DI a J menos VJ aí, isso é um rotacional, isso é um próprio vetor. Mas se eu tirar DI aí, se eu tirar o traço disso aqui, isso aqui é um escalar. Então, eu estou produzindo a divergência. Então, o cuidado que a gente tem que ter aqui é que o campo e a sua derivada não necessariamente estão na mesma representação do grupo de rotação. Então, uma coisa, esse campo está numa representação, e esse campo aqui, em princípio, está na outra representação. Então, por isso, né, que a variação, a derivada da variação da derivada não comum, pode ver se fala. Então, é isso que eu queria amarrar um pouquinho com vocês para a gente colocar. Vamos dar um intervalinho, 6 para vocês, 6 e 10, 10 e 5 a gente resolve. Eu comecei 4h20 hoje, eu estou 4h20, tá bom?